Salve turma, beleza? Segunda parte aqui da aula, né? De meios de transmissão, meios físicos de transmissão. Hoje nós estamos estudando, né? Na aula de hoje estamos estudando os meios guiados, né? Então deixa seu like, se inscreva no canal. Eu esqueci de falar isso no outro vídeo. Faça isso, por favor, galerinha. Vamos falar então do segundo tipo de cabo de par trançado, que é o STP, que vem de Shielded Twisted Pair, cuja tradução é par trançado com blindagem ou par trançado blindado. Que aqui tem um desenho, deixa eu tirar aqui, colocar aqui a minha câmera, que é esse camarada aqui, ó, que de fato é basicamente o cabo anterior com uma blindagem aqui, né, com uma proteção, né, de alumínio, geralmente, no cabo, para tentar evitar ruídos externos, para tentar conter, né, atenuar esses ruídos externos de ondas eletromagnéticas. Então, ele possui uma blindagem em cada par de fio trançado. Eventualmente, ele pode ter uma blindagem externa também, né? Também pode ter isso, né? Como está mostrando esse diagrama aqui. Uma blindagem em cada par e também uma blindagem externa. O objetivo disso é uma proteção contra interferências externas, né? Eletromagnéticas, como eu disse, e para transmitir, né? Para você ter uma comunicação com menor interferência. Logo você vai ter uma conexão mais limpa, né? Uma conexão que você não vai perder muitos dados, uma conexão que vai ser mais rápida, consequentemente. Logo, esse tipo de cabo ele consegue atingir taxas de transferências maiores do que o tipo anterior, o UTP, porque como ele tem essa blindagem, você vai perder menos pacotes, vai perder menos dessa conexão, né? A grosso modo. Então, esse cabo ele acaba sendo... Ele acaba conseguindo ser mais rápido. Estou falando tudo isso a grosso modo, tá, pessoal? Como se esse cabo fornecesse para você uma comunicação mais rápida, porque ele não tem essa perda por conta da blindagem. Porém, ele tem algumas desvantagens. Ele possui um custo elevado. Obviamente, quando você vai colocar todo esse revestimento aqui, ó, ele na produção, a fabricação dele, além de ser mais difícil, vai ter um custo mais elevado, não só do custo mesmo de fabricação e, consequentemente, o custo do cabo, mas também um custo de instalação, porque esse cabo com essa blindagem ele vai ser um cabo menos flexível, tá escrito aqui, ó. Ele é menos flexível e mais pesado do que o cabo UTP. Logo, você vai ter dificuldades de instalação. Então, ele começa a ser um cabo mais rígido. E esse peso também, se você tem se você tem metros e metros desse cabo, por exemplo, num prédio, ele vai começar a pesar os conduítes. Por incrível que pareça, um cabo desse se você passar muitos cabos desse, vai começar a pesar os conduítes, pesar mesmo a tua estrutura. É claro, se você tem um prédio, não vai cair o prédio por conta disso. Mas você começa a pesar também, né, a preencher muitos conduítes por conta desses cabos aqui. Então, uma alternativa que tem sido usado hoje em dia, principalmente em lugares que tem muita interferência, né, eletromagnética por conta de máquinas, equipamentos, né, nos casos industriais e escritórios, por exemplo, uma opção que tem sido usada, ao invés de usar esse tipo de cabo, são a fibra ótica, que nós vamos ver agora, logo em seguida, tá bom? Mas, para você ter uma ideia, esse aqui é o cabo STP. E aqui tem uma comparação entre os dois tipos de cabo, né? O UTP aqui, ó, dá para ver que ele não tem a blindagem, são só os cabos trançados, e o STP tem essa blindagem aqui e pode até ter uma blindagem externa, como eu mostrei no diagrama anterior. Aqui também a gente tem, só por curiosidade, né? Na hora de você colocar o conector, né, o RJ45, na hora de você fazer a chamada crimpagem, né, você pega um alicate especial para colocar esse conector, né, no cabo. A gente tem basicamente dois padrões adotados, né, comumente adotados dos fios para essa comunicação. Ou você vai estar usando provavelmente o T568A, que tem essa ordem aqui, ó, na hora de você colocar os fios, ou você vai estar usando o T568B. Então fica aí como curiosidade, um exercício de casa para você estar assistindo esse vídeo. Tem esse cabo, dá uma olhada para ver qual desses dois padrões é o teu cabo. Mas provavelmente vai ser um deles aqui, que esses são os padrões adotados para você montar esses cabos de par trançado. Muito bem, vamos falar agora do último meio físico guiado dessa aula, que são as fibras óticas. Vamos lá. Bom, as fibras óticas hoje elas são muito utilizadas. Provavelmente você vai ter os provedores de internet que vai ter a internet, digamos, normal e a internet, não sei o que, fibra ótica, né? A marca mais fibra ótica, que é a tecnologia que tem sido adotada hoje principalmente pelos provedores de internet, justamente para dar mais conexão, para chegar com maior velocidade. Então, o que se trata a fibra ótica? Aqui tem 3 exemplos, né, já com o conector, tem um desenho aqui com a fibra e tem um desenho esquemático. Então, a fibra ótica são basicamente
fios finos, né? Feitos, aqui falta o S, feitos de vidro, que são usados para transmitir dados por meio de pulsos de luz. Então, enquanto nos outros cabos de par trançado e coaxial, a transmissão, né, os bits eram transmitidos por sinais elétricos, aqui não. Na fibra ótica agora a gente vai transmitir por sinais de luz. Então, os bits, ao invés de eletricidade, serão transmitidos por sinal de luz. Dessa maneira, pessoal, isso aqui é um ponto interessante. Eles evitam interferências eletromagnéticas sem a necessidade de blindagem. Então, sem a necessidade daquela capa de alumínio especial. Consequentemente, como eles são feitos de vidro, né, que é um vidro bem fininho, ultra fino, e não tem essa capa, esse tipo de cabo ele é muito leve, mas ele é muito leve comparado com os fios, né, com os concorrentes dele, né, os fios com aquela blindagem. Então eles são muito bons, é uma opção uma alternativa muito mais adequada, né, porque eles conseguem atingir velocidades, né, e sem interferências tão boas ou até muito melhores do que aqueles outros cabos, sendo muito mais leves e flexíveis. Então, como eu disse, eles atingem altas taxas de transferências de dados. Então, geralmente é o que é utilizado hoje para a internet. Bom, basicamente temos 3 componentes aqui, esses cabos têm 3 componentes. Fonte de luz, onde recebe os sinais elétricos que vêm do computador, vêm das placas, do roteador, enfim, e converte em sinal luminoso. Então, vem os bits por sinal elétrico, provavelmente você está no teu computador, você quer acessar uma internet, você faz uma requisição. Então, vai vir pelo cabo, o cabo de par trançado, vai vir por sinal elétrico, entra no teu roteador, que por sua vez vai passar pelo cabo de internet. Aí sim, quando passou no cabo de internet, que é fibra ótica, por exemplo, aí de elétrico vai virar luminoso. Então, a gente tem esse componente aqui. O meio de transmissão, que é a fibra ultrafina de vidro que carrega o sinal luminoso, que é esses vidros pequenininhos. Aqui provavelmente você já viu também uma luminária, aquelas que são vários fiozinhos que você liga a luz, ele abre assim, né? E tem as luzes em todos os lugares. Aquilo também é fibra ótica. Então você pode... É como se você estivesse fazendo a luz fazer curva, né? Mais ou menos isso. E na outra ponta, pessoal, da comunicação, você tem aqui o detector, que vai fazer o contrário da fonte de luz. Ele vai receber os sinais luminosos e vai converter, então, para sinais elétricos. Então, basicamente, esse é o funcionamento da transmissão por fibra ótica. Nós temos, basicamente, 2 tipos de fibra ótica. A fibra ótica monomodo, que é esse desenho aqui, onde o feixe de luz se propaga em linha reta, né? Um único modo, sem ter sido refletido, né? Sem a reflexão internamente, né? Então, basicamente, a gente tem a fibra ótica aqui, ele vai reto. Ele não vai ficar fazendo isso, ó. Ele vai reto e passa o sinal. Assim, permite apenas um sinal de luz por filamento, né? Por filamento de vidro. Isso garante com que o sinal atinja distâncias maiores e com maiores taxas de transmissão. E, consequentemente, ele tem um longo alcance de aproximadamente até 4 km. Então, como ele passa reto esse sinal, alta velocidade, consegue altas taxas de transmissão de dados, ele consegue ser utilizado em grande escala, né? Por uma distância bem longa de até mais ou menos 4 km, essa é a ideia desse cabo. E a gente tem o multimodo, né? Então, aqui, ó, multimodo, e ali o anterior era o monomodo, né? Monomodo e multimodo. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que a luz é refletida várias vezes na parede do cabo, o que faz o sinal perder força. Então, se a gente tem o cabo aqui, ó, a luz, né, vamos colocar o cabo aqui, ó, que a gente tem o cabo aqui, né, o fio de vidro, né, fibra ótica mesmo, o sinal quando vai, ele vai fazer isso, ó. Ele pode fazer isso, ou eventualmente a reflexão vai para cá, enfim, ele começa a se debater no vidro, que faz com que esse sinal, né, ele acaba perdendo um pouco da sua força, né? Então ele acaba perdendo um pouco desse potencial de transmissão, né, de dados, porque perde essa força por conta da refração. O diâmetro desse cabo ele é relativamente maior do que o outro, é relativamente grande, o que facilita a sua instalação. Tem aqui mais ou menos o tamanho, por mais que ele é relativamente grande, ó, aqui o tamanho é muito, muito pequeno. Esse tipo de cabo ele é mais barato do que a solução anterior, tá? Ele é mais barato e ele é muito utilizado, pessoal, para distâncias menores, um alcance de no máximo 2 km. E no caso de estruturas de longa distância, se ele fosse ser utilizado, ele perde muito com essa refração, que é justamente como ele é feito aqui, ó, esse ponto negativo aqui, que é como é feito a transmissão, como eu falei. Então é um cabo geralmente utilizado, se você tem um poste na tua casa que vai chegar, né, que vai chegar à internet, geralmente se esse poste não for longo, é esse tipo de cabo que vai entrar,
que vai chegar no teu roteador lá, que vai ser espetado nele, tá bom? Quando é de comunicação, por exemplo, pelo poste, né, ou por debaixo, que é muito longa, vai ser o outro cabo. Aqui tem um ponto interessante, um caso curioso, né? Os cabos de fibra ótica, eles são usados, né, como cabos submarinos, eles vão lá dentro do oceano, lá embaixo, para comunicar, para interligar, né, os países, os continentes. Então aqui eu peguei, ó, no próprio site, tem um site específico, eu vou deixar aqui na descrição do canal, já esqueci qual que era o nome do site, decor, mas basicamente é o site oficial que mostra mostra a versão atualizada do mapa, onde tem as conexões entre esses países da internet mesmo, onde a gente consegue conectar um país ao outro para acessar a internet e, por sua vez, a gente tem a comunicação aos servidores deles e tudo mais. Eu acessei na data de postagem desse vídeo, mas a última atualização foi no dia 10 de agosto de 2020. Então, se você está assistindo esse vídeo mais para frente, esse aqui é o mapa dessa data aqui, tá bom? Então aqui é interessante que a gente tem várias coisas aqui no Brasil, ó, na costa, né, do Brasil, que se comunica aqui com a Argentina, Uruguai, vai lá para os Estados Unidos, né, pega um pedacinho aqui da Flórida, enfim, tem toda a comunicação aqui submarina que é feito também com o cabo de fibra ótica. Eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo um vídeo muito interessante que mostra como é feito, né, na prática, como é feito a passagem desses fios submarinos aqui. Muito bem, a gente falou de várias vantagens e aplicações dos cabos de fibra ótica, mas eles também têm algumas desvantagens. Eles são frágeis. Tá? A fragilidade dos cabos em revestimento de encapsulação. Eles são frágeis, tá, pessoal? Se você dobrar um pouquinho, esse fiozinho, esse fio muito ultra fino pode quebrar. Uma vez quebrado, danificou totalmente o cabo, você já não consegue utilizá-lo mais. Então, ele é flexível, de fácil instalação, só que você tem que ficar um pouquinho esperto, porque uma dobradinha nele pode quebrar e danificar totalmente. Ele pode romper, né? E ser danificado com uma certa facilidade. Ele é muito bom, só que ele tem um elevado custo de implantação comparado com aqueles outros cabos lá de par trançado ou mesmo cabo coaxial. Porque ele é uma tecnologia que você tem que ter um bom cuidado, que ela pode quebrar e tudo mais. Então a instalação dele não é muito fácil, tem que tomar cuidado. O conector dele também é um pouquinho mais chatinho. Esse cabo também não é fácil fazer emenda nesse cabo. Então ele tem uma série de agravantes aí. Ele também necessita de um hardware de conexão e transmissão especial, né? Diferente dos outros. E ele também tem um pouquinho de dificuldade para se ramificar, porque, como eu disse, ele não a emenda não é muito fácil, enfim, esse cabo também é muito frágil. Então, é a solução hoje adotada pelas companhias, os provedores de internet, por exemplo, né? Para entregar uma internet mais rápida, mas tem esses poréns aí também desse tipo de cabo, mas é uma tecnologia de ponta que está sendo muito utilizada hoje em dia. Muito bem, essa foi a aula de hoje sobre meios físicos de transmissão, né, onde nós estudamos os meios por fios, por cabos, né, chamados meios guiados. Na próxima aula nós veremos os meios sem fio, os meios não guiados. Então, espero vocês na próxima aula aqui do nosso curso. Forte abraço!